Boa noite a todos, em primeiro lugar. Com certeza eu vou me sentir muito à vontade. Porque quando eu venho aqui, eu me sinto como se eu estivesse na minha casa. Como se eu estivesse lá na minha casa falando. E esse acolhimento, esse carinho, essa dedicação toda, essa preparação de ambiente, porque não precisa nem de uma leitura para preparação do ambiente. Suas palavras já preparou o ambiente e já deixou todos nós muito à vontade. Quando eu vi você enumerando, dizendo que tinham pessoas novas que estão vindo aí pela primeira vez na casa, a responsabilidade da gente é um pouco maior, né? Porque nós queremos sim que a doutrina espírita seja esclarecedora, seja renovadora, seja motivos para que nós, seja como uma luz para que nós possamos estar enxergando. Pode deixar o neném chorar, não atrapalha não, tá? Vou levar lá. Deixar e vir as minhas criancinhas, lembra de Jesus? Então, que a doutrina espírita seja, que nós estejamos aptos, de coração aberto, para encontrar nessa doutrina de amor, de luz, sempre um motivo e uma razão a mais para viver. Temos motivos de sobra para viver. E a doutrina espírita vai enriquecer isso na gente a cada dia, a cada novo conhecimento, a cada nova página, a cada novo livro, a cada novo estudo, nova palestra que a gente vai ouvindo. E quando nós nos dedicamos verdadeiramente àquilo que nós queremos para nós encontramos a mudança. Seja na doutrina espírita, seja em qualquer outra casa religiosa. Porque nós somos indivíduos, nós somos individuais. Os nossos irmãos evangélicos falam da salvação. Ah, você tem que se converter por conta da salvação. Certo, é isso mesmo. E a salvação que a gente fala é a nossa modificação, é a nossa transformação. Não adianta eu ficar em casa e pedir que o meu parente vá à casa espírita, ou que vá à igreja católica, ou que vá à igreja evangélica e que ore por mim, porque eu estou precisando muito de oração. É válido a oração que as pessoas fazem pela gente? Sim, é muito válido. Muito. Todas as orações são atendidas pelo plano espiritual. E olha que quando eu falo todas, eu estou falando todas. Até aquelas orações tolas nossas, que às vezes sai do nosso coração por interesse próprio, são atendidas pela espiritualidade, mas da forma que convém a espiritualidade, para que nós possamos estar entendendo que às vezes aquilo que nós fizemos um pedido não tinha nenhuma razão de ser. Na verdade, nós queremos o melhor o tempo inteiro. Nós queremos estar vivendo o melhor. Então a gente acaba se preocupando muito com aquela questão pessoal. E aí a gente ora às vezes de uma forma egoística. A gente ora às vezes de uma forma em que, acreditando que a divindade deveria estar com os olhos voltados a nós. Mas a espiritualidade entende essa nossa pequenez, entende essa nossa ignorância e atende os nossos apelos. Quantas pessoas vocês conhecem que já pediram para ganhar na loteria? Eu queria. Se soubesse que a espiritualidade ia me atender nisso, eu estava de joelho, eu andava de bicicleta. E aí, a gente às vezes se vê tão embaralhado, tão confuso no nosso dia a dia, na nossa vida, que às vezes a gente pede aquilo que vai satisfazer o nosso imediatismo, a nossa postura, a nossa vontade, os nossos desejos. E isso, a espiritualidade tem sempre um remedinho para enviar através daquela oração que foi, de uma certa forma, mal elaborada. Agora, o nosso tema não é sobre oração. Nós viemos aqui para falar de um tema que, na verdade, nos pediram ele no mês em que se completava 133 anos da abolição da escravatura no nosso país. Mas, antes de entrar diretamente no tema, que também vai fazer parte do tema, eu já vou me recordando aqui quando você falava no início
de casa espírita, de movimento espírita, de pessoas da casa espírita. Desde os 18 anos de idade, eu faço estudo espírita, eu faço palestra espírita. E eu fui convidado, já tem mais de 10 anos, que eu vou a Sapucaia atender a nossa irmã Regina, né? Eu estou sempre indo a Sapucaia, pelo menos umas 2, 3 vezes ao ano eu vou a Sapucaia atender os apelos lá da Regina. E quando nós começamos a ir a Sapucaia, eu digo nós, eu digo eu, no caso, começamos... Então, o que acontece? Quando nós fomos a Sapucaia, atender a Regina em Sapucaia, eu me lembro que por longos anos, acredito que por uns 3 ou 4 anos, eu ia a Sapucaia atender a Casa Espírita da Regina, e teve vezes que eu cheguei lá, tinha 2 pessoas para assistir a palestra. 3 pessoas. Quando eu chegava lá e encontrava a casa um pouco mais movimentada, tinha 5, 6 pessoas. Aí um dia, eu peguei e falei assim, vou conversar com a Regina, eu vou pedir 1000 desculpas à Regina, mas eu saí de Paraíba do Sul para ir lá em Sapucaia, falar para 2, 3 pessoas, olha que cabeça foi a minha, completamente errado. Aí eu saí de casa para fazer o estudo. Cheguei lá, desci do carro, quando eu vou caminhando para subir a rampazinha da Casa Espírita, do Templo Espírita, gente, não é comum isso acontecer comigo, não estou falando... Primeiro, depois eu vou até explicar que mediunidade de visão é raro. São raras as pessoas que têm. A gente tem relances de visão. A gente enxerga alguma coisa, vê um vulto. Eu sou médio vidente. Não, médio vidente vê espírito a todo instante. Só quando controla e domina o dom mediúnico, ele passa a separar as coisas. Para isso precisa de estudo, precisa de técnicas e de conhecimento também. Eu desci do carro para entrar para a Casa Espírita com aquele intuito de chegar lá e falar, se tiver 3 ou 4 pessoas, eu vou falar, Regina, eu vou te pedir desculpas, cara, mas ou você divulga para que possa vir mais gente, ou eu vou te pedir, eu vou desistir de vir aqui. Eu desci do carro com esse propósito. Quando eu pisei na rampa, eu vi na minha frente, tomei um susto e vi que não era material. E ele pegou e fez assim, com o que você quer falar? Aí e agora? Será que aparece? O tema não deve ser esse? Aí me veio a mente. Aí não, ele foi, não vi mais, eu ouvi a voz interior. Ele virar para mim e dizer assim, não abandona essa casa e não abandona essa causa. Você precisa mais do que está aqui. Aquilo foi uma mexida por dentro e eu entrei na casa, fiz estudo para 5 pessoas naquela noite. 3 meses depois eu volto a casa. Tinha 22 pessoas. Eu falei, gente, se eu paro de vir. Eu falei, mas o que foi que aconteceu? Eu não sei se foi a espiritualidade que ficou com pena de mim, que falou, vou mandar mais gente para lá, para eu não desistir, ou se foi um trabalho de divulgação. E o Espírito que me falou no meu ouvido foi o Espírito de um homem que havia sofrido, depois eu fiquei sabendo, por intermédio da nossa comunicação mediúnica na nossa casa, sofrido no período em que o nosso país tinha a lei, ainda funcionava aqui a lei de escravidão, e tínhamos os nossos irmãos escravos no nosso país. Ele sofreu nessa região do Vale do Paraíba. E ele trabalha com a gente até hoje. Olha só, eu ganhei um amigo espiritual, porque de vez em quando ele dá uma comunicação na nossa casa. Então, o que acontece? O tema que nós vamos falar na noite de hoje é justamente sobre isso. Aqui, o nosso país, até 133 anos atrás, foi palco de muita lágrima, de muita dor, de muito sofrimento, de muita humilhação.
O país aboliu a escravidão. Aqui chegavam espíritos vindo da África e Jesus, o Espírito de verdade vai dizer isso no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem uma mensagem lá onde Jesus narra um trecho a respeito desse processo de escravidão no país, dizendo que aqueles que foram designados a reencarnar na África para resgatar o que haviam cometido eram espíritos que viveram na Europa e que eram muito covardes, não tinham dó nem piedade de ninguém, tiravam vidas sorrindo, sacrificavam pessoas sorrindo. Como nós conhecemos a lei de causa e efeito, ação e reação, a espiritualidade, Jesus informa que a espiritualidade, recolhendo esses espíritos nas áreas umbralinas, preparam eles para um processo de reencarnação onde eles imploram a oportunidade de reencarnar na África, sofrer naquelas terras e depois serem comercializados, vendidos para diversas partes do planeta. E o nosso país foi palco disso. Vamos tratar um pouco mais da nossa região aqui do Vale do Paraíba. Vassouras, Paracambi, Mendes, Barra do Piraí, Três Rios, essa região nossa aqui. Essa região no estado do Rio foi um dos lugares onde esse movimento e esse sacrifício ocorreu de forma implacável, constante. Nós tivemos agora, recentemente, deve ter o quê? Aproximadamente, não chega a ter 2 anos não, menos de 2 anos, 1 ano e alguma coisa. Um jovem criado lá em Paraíba do Sul, frequentava a nossa casa, desde pequeno na evangelização. Hoje ele não está morando mais em Paraíba do Sul, tem em torno de mais ou menos uns 6 anos que ele está fora, mas quando vem a Paraíba do Sul visitar a família, vai sempre na nossa casa. Foi criado em Paraíba do Sul, evangelizado na nossa casa espírita, e a família procurou a doutrina espírita por conta dos processos obsessivos, dos processos de investidas espirituais que o menino recebia. Desde bem novinho, ele acordava gritando dentro de casa, dizendo que tinha personalidade, 2 homens fortes, negros, querendo enforcá-lo, querendo machucá-lo, querendo matá-lo. E aí aquilo foi se tornando constante. A gente fazia trabalhos de reunião mediúnica, o nome do menino sempre, aí amenizava, daqui a pouco o quadro voltava, amenizava, daqui a pouco o quadro voltava. Ele se tornou jovem, adulto, e ainda assim o processo permanecia. 1h30 ele tinha umas recaídas e os espíritos voltavam então a obsidiá-lo. Até um dia que, isso já tem mais de 3 anos, essa mensagem que eu vou falar agora tem mais de 3 anos, deve ter quase uns 5, 6 anos. Até um dia que ele, numa dessas recaídas, numa dessas crises, o espírito veio à casa espírita e se comunicou com a gente. Foi levado pelos espíritos socorristas na nossa reunião mediúnica, onde ele estava num quadro de obsessão intensivo e com muita intensidade, e aí o espírito disse: vocês estão onde eu estou. A princípio ele chegou, não sabia onde estava. Que lugar é esse? Que roupas são essas que vocês estão vestindo? Que edificação é essa? Porque dentro da casa espírita, as escamas mantidas nos olhos pelos cativos ainda permaneciam, fazendo com que eles enxergassem aquilo que eles viviam naquela época. E aí começa-se uma conversa com ele e tal, explicando que você está em meio a amigos, sinta-se à vontade, aqui é uma casa de amor, de caridade.
Estamos aqui no intuito de te ajudar. E o Espírito então começa a narrar as coisas ao seu grosso modo, e aí o orientador começa então, o doutrinador começa a orientá-lo. E ele começa a chorar convulsivamente, dizendo que o que está acontecendo? Eu estou vendo tudo de maneira diferente. Enfim, aí ele consegue entender que ele já havia desencarnado há 178 anos atrás, quase 180 anos. E ele reclamava das feridas, reclamava das chagas, do sangue que escorria nas suas costas, das dores, como se ele estivesse vivendo há 178 anos atrás. Depois disso, ele veio mais umas 2 comunicações espirituais, de uma forma mais branda, e aí pôde narrar detalhes de como ele viveu, do sofrimento que eles viveram naquela época. E aí, agora já com um pouquinho mais de esclarecimento e de uma forma mais branda, entendendo realmente o que estava acontecendo com ele. O que acontece? Como? Alguém pode se perguntar, como alguém que desencarnou há 180 anos atrás ainda não tem conhecimento do que ocorreu com ele? A reencarnação é necessária. Nós precisamos do processo reencarnatório. Ninguém evolui sem passar por esse forno que molda e que faz a gente se tornar melhor. Enquanto nós estamos encarnados, nós sabemos e já conhecemos que somos espíritos eternos e que vamos viver para a eternidade. Para quem vai viver para a eternidade, 100 anos de uma existência corporal é como se fosse um segundo de um relógio. Então, mas se é tão rápido assim, por que a necessidade do processo reencarnatório? Porque é aqui que nós moldamos. Aqui nós contamos as horas, os minutos, os dias, os meses, as semanas. Aqui é como se funciona para o espírito como um freio de mão. É lugar de você fazer planejamento. Você sabe o que você vai fazer amanhã. Você começa a tomar atitudes hoje para não errar mais como errou. Se você começa a se sentir incomodado depois de quebrar a cara tantas vezes, fazendo as mesmas escolhas, as mesmas opções, você tem a oportunidade de mudar, de moldar a sua vida. E aqui, por estarmos contando o tempo, semanas, meses, anos, nós nos planejamos. A Terra funciona para nós como uma escola, porque nós somos espíritos que precisamos aprender, somos alunos. Estamos estudando. A Terra funciona para nós como um hospital, porque somos enfermos, carregamos diversos vícios, diversas tendências ruins ainda. Estamos precisando estar internados. A Terra funciona para nós como uma oficina de trabalho. A gente começa a exercitar a inteligência. Só cresce o espírito que exercita a sua inteligência. A Terra é para nós, sim, uma oficina de trabalho. A Terra é uma penitenciária. Aqui nós estamos resgatando aquilo que nós cometemos de errado na sociedade. Deus poderia ter feito o indivíduo já puro. Quem é? O que esse indivíduo teria de conhecimento? Ele não passou por experiência. Nós precisamos passar por experiências, precisamos passar por testes para que nós possamos estar aprendendo. É como eu disse, quebrando a cara várias vezes, buscando viver o melhor possível, buscando viver, tomar novos rumos e novas atitudes para não se manter errando tanto. Nós somos espíritos em via de progresso. Somos individuais, somos indivíduos.
Não adianta, é nós que temos que fazer por nós. E nós não podemos, em hipótese alguma, apontar, julgar erros alheios. Porque cada um de nós tem um fardo para carregar. Cada um de nós tem uma cruz para carregar. Nós não podemos dimensionar o que o fulano está passando. O que ele está passando é fácil. Se fosse comigo, eu tirava de letra. Tira nada. Tira nada. A gente não se conhece. Às vezes, a menor apunhalada, a menor alfinetada, você vira aquilo que você jamais imaginou que você fosse virar. E aí a gente ainda enche a boca, eu me conheço. A gente está sempre querendo colocar regras de vida na vida dos outros. A gente quer sempre mudar os outros. E enquanto a gente se preocupa com a mudança dos outros, a gente esquece da nossa própria mudança. Não podemos julgar. As pessoas, cada um tem uma forma de interpretação. Às vezes aquilo que parece ser justo e correto para mim, para você pode não ser. Às vezes aquilo que você acha que é o certo para você não é o melhor para você. Porque nós temos uma forma muito egoística de ver as coisas, de analisar as coisas. A gente pensa muito exclusivamente na gente. Então a gente tem que tentar mudar essa forma de pensamento para que nós possamos estar crescendo, cuidando da nossa própria vida, buscando estar mudando aquilo que precisa ser mudado em nós. Porque mudamos de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro a gente faz uma maquiagem ali e se bobear ela é levada pela chuva. Mulherada, então conhece muito bem disso, né? Se a maquiagem não for muito boa, não dá para tomar chuva. O cabelo logo encolhe, não tem uma parada assim? É assim. A mudança tem que ser de dentro para fora. Você precisa saber o que você precisa, o que você quer realmente para a sua vida. E daí nós vamos entender que nós ainda somos escravos. Nós somos escravos de nós mesmos. Nós somos escravos de uma sociedade que condena. Nós não temos ainda coragem de tomar determinadas atitudes na nossa vida com medo da opinião alheia. Nós não temos, às vezes, coragem de mudar algo dentro da nossa casa porque aquilo ali está muito cômodo, está ajudando e a pessoa que convive, que vive comigo, talvez não vá aceitar. Diálogo. Diálogo, nós precisamos ter coragem de abrir as portas do coração e dialogar. Nós precisamos deixar de ser cativos de nós mesmos. Nós precisamos deixar de ser cativos de uma sociedade. Nós precisamos deixar falar a voz da razão. Agora, com cautela, com análise. Primeiro vê se passa pelos crivos dos ensinamentos cristãos. Se passa, só vai te fazer bem. Só vai te fazer crescer. Só vai te fazer melhor. Nós tivemos nessas duas comunicações, um dos espíritos disse para nós que eles estavam enxergando todo esse Vale do Paraíba como as grandes fazendas, os terreiros das grandes fazendas. E eles narraram para nós o que acontecia na noite. Agora, por que a espiritualidade deixa que nós estejamos passando por tanto sacrifício, por tanta lágrima, por tanta angústia e por tanta dor? Eles não poderiam ter poupado esses espíritos? Aí Jesus vai lá no livro, deixa no finalzinho da mensagem, que entre aqueles que vieram ocupar o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, para esse resgate, uma grande maioria saiu daqui triunfante. Porque a gente só vê os tombos, a gente só vê
aquilo, fulano passou por aquilo tudo. Saíram em meio a esse sofrimento todo espíritos equilibrados, espíritos refeitos, para dar continuidade à sua tarefa evolutiva. Saíram vitoriosos, fizeram uma opção por essa prova e por esse resgate por conta de tudo que cometeram à sociedade e saíram daqui triunfantes. Alguns outros permanecem até hoje sem conhecer a sua própria identidade, a sua própria situação. Aí a gente vai lembrar que André Luiz ficou 8 anos no umbral. E qual era o pensamento de André Luiz quando ele se encontrava naquelas zonas umbralinas e que ele ouvia vozes de acusação, xingamentos, gritos, palavrões, acusação de que ele era suicida? Ele achava que estava passando por um sono pesado, um pesadelo, e ele não acordava do pesadelo. É como se você tivesse deitado à noite e tivesse adormecido, está tendo um pesadelo e não consegue acordar daquele pesadelo. A maioria das nossas comunicações espirituais dos espíritos que vêm, que são trazidos para uma conversa, para um primeiro encontro, uma primeira conversa, eles dizem que, por favor, me desperte desse pesadelo, eu estou sonhando, eu tenho que acordar, eu quero a minha família. Vai ver, o cara tem 10 anos que desencarnou, tem 20 anos, 5, 6 anos que desencarnou. Por que isso acontece? Porque, como eu estava falando, aqui a gente conta tempo. Desencarnou, você perde a noção do tempo. E, de uma certa forma, fica meio que à deriva, meio que desequilibrado. Eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez. Quando você pega uma barra de peso e faz uns 10 exercícios com aquela barra de peso, bem pesada, você coloca ela lá no chão e vai fazer com o braço puro para você ver. Você perde o controle. É assim que nós saímos após deixar um corpo físico que você arrastou ele pela terra durante anos. Chega do outro lado, você se sente meio que bobo, perde a noção do tempo. Então, por isso, a necessidade da gente entender, da gente estar atento com o que é que nós estamos fazendo da nossa existência agora, que tipo de conhecimento eu estou adquirindo para quando deixar esse corpo físico aqui e partir para o outro lado, saber o que vai acontecer comigo. Senão a gente chega do outro lado como aquele náufrago que tudo perdeu numa viagem. A gente programa as nossas viagens de passeios, a gente faz uma programação. Eu agora estou no inverno, então eu vou juntar uma graninha, alguma coisa assim, umas economias, porque no verão eu quero 10 dias de praia, quero ir para uma cidade praiana. Aí agora, com quase 5, 6 meses de antecedência, você se programa. Já vai começando a ver um hotel, ou uma casa de um amigo para alugar, as roupas que você vai levar agora, então que está no inverno. Comprar roupa de verão agora é uma boa, porque o preço está lá embaixo. Então a gente prepara a nossa mala, prepara tudo. Aí chega faltando 10 dias para a viagem, você está eufórico, nada mais te aborrece. Pode vir agora o que quiser. Daqui a 10 dias eu estou saindo de viagem, eu estou saindo de férias. Entra no carro, bota a família, bota amigos, vai viajar. Chega lá, se a cidade for de repente muito longe, vai parar já na cidade, no finalzinho de manhã, uma coisa para tomar um café, esquece por acaso uma chave na ignição, alguém rouba seu carro, com bagagem, com dinheiro, com cartão de crédito, tudo. Como que você vai se sentir numa cidade, num lugar que você não conhece ninguém? É mais ou menos o que ocorre conosco quando nós saímos daqui sem saber exatamente o que vai acontecer com a gente lá do outro lado. Então é hora de começarmos a aproveitar melhor essa oportunidade reencarnatória. É hora de começarmos a fazer planejamentos. A gente faz planos, a gente faz projetos
para mudar um móvel dentro da nossa casa, uma divisória, um quarto que você ampliou, um segundo piso. A casa é antiga, é muito velha, preciso mexer, então eu vou ter que fazer aqui um pilar, um outro ali, reforçar para que ela possa ter uma sustentação. E o projeto que a gente está fazendo para aguentar, para suportar melhor viver num mundo onde a cada dia parece que as coisas estão ficando piores. A gente não faz isso. Mas eu vou dizer a vocês, está ficando pior não, tá? Os Espíritos nos garantem que a coisa só melhora. Estamos às portas de um mundo de regeneração. Mundo de expiação e prova, nós já estamos há longos milênios arrastando esse mundo de expiação e de provas. Agora os Espíritos vêm nos informar que chegou o momento, ou seja, desde que você entrou em expiação e prova, você já está caminhando para o mundo de regeneração. Então não vem com essa onda de que daqui para frente vai mudar. É agora que está mudando. Não. A mudança vem ao longo do tempo. Só que os Espíritos nos informam que nesses últimos anos o processo se acelerou. Merecerá herdar o planeta Terra, voltar espíritos melhores, espíritos mais comportados, espíritos mais equilibrados, sem essa de que vão viver aqui espíritos bons. Ainda vão viver aqui espíritos que precisam estar em contato com espíritos melhores, exercitando, estagiando, para que possam aprender a ser bons. E aqui vai ainda continuar, ou seja, principalmente no começo, vai continuar tendo muito do que nós vivemos hoje. Agora aí a gente acaba se intitulando, se candidatando ao mundo de regeneração. Nós vamos continuar vendo. Até parece que eu já estou lá. Eu estou achando que eu não vou. Estou achando que eu fico. Por que eu acho que eu fico? Porque nós ainda temos muita deficiência. Nós ainda temos muitos vícios. Nós ainda somos presos e arraigados demais a muita coisa material. Sim, a gente está orando, está trabalhando, está querendo chegar lá. Mas para chegar lá precisa chegar e trabalhar. Às vezes a gente fala muito de umbral, e a gente já fez um estudo aqui sobre umbral, não fez? Então a gente fala muito sobre umbral e a gente quase não conhece nada sobre umbral. A verdade é essa. Cada dia a gente tem uma descobertazinha mais no umbral. Então, se você vai para o umbral, pelo amor de Deus, vai para trabalhar. Não vai para dar trabalho, não. E o que a gente mais faz é dar trabalho. A espiritualidade passa maus bocados com a gente para tentar fazer com que a gente seja melhor. Me recordei agora de uma história narrada no livro Contos e Apolos, do nosso querido irmão X, nosso querido Humberto de Campos, de um senhor que, seu Antônio, uma excelente pessoa, um caráter invejável, um homem maravilhoso, companheiro de todo mundo, amigo de todo mundo, sempre dando bons conselhos, bons exemplos, uma educação maravilhosa. E o seu Antônio trabalhava numa indústria. E ele era responsável por algumas máquinas e naquela indústria todos os funcionários gostavam muito do seu Antônio. Seu Antônio, para nossa alegria e para nossa felicidade, era espírita, convicto, trabalhador numa casa espírita, que varria o chão da casa espírita, que organizava as cadeiras, que colocava água frutificada para o orador da noite, que ajudava na reunião mediúnica, ajudava na campanha do Quilos, estava sempre ativo, trabalhando muito, e todo mundo sabia que o seu Antônio era espírita. E ele era um exemplo a ser seguido ali, todo mundo admirava muito o seu Antônio. Um dia, descuidou-se um pouquinho na hora de manusear as máquinas e teve o braço dragado por uma das engrenagens das máquinas que ele manuseava.
E foi um corre-corre louco, desligaram as máquinas, o seu Antônio estava com o braço todo ferido, socorreram, levaram para o hospital, muito sangue, e aí os comentários dentro da indústria, logo depois que o seu Antônio saiu para ser socorrido, foi levado, os comentários eram os seguintes, eram aqueles que a gente costuma fazer. Mas, meu Deus, tanta gente ruim aí que podia ter passado por isso, logo o seu Antônio, um homem tão bom. Um homem tão bom. Aí alguns ainda arriscavam, não vale a pena nem ter religião não, tá vendo? Homem religioso, cadê os espíritos protetores lá da casa de espírito dele? Não podia ter ajudado ele nessa hora? Não vale. E os comentários iam à frente. Até um dia em que o patrão chegou, depois de alguns dias, e foi dar a notícia para eles. Olha, apesar da gravidade do acidente, o seu Antônio não passa bem. Os médicos falaram que algumas reconstruções e cirurgias ele vai voltar a ter o braço normal. A única coisa que o seu Antônio vai perder nisso tudo é um dedinho. E aí o pessoal, que bom, alguns dizem que bom, outros, coitado do seu Antônio, ficou aleijado, perdeu um dedo. Ele estava em vista de perder o braço, ele perdeu um dedo. E aí logo depois ele recebe alta. Quando começa a frequentar novamente os trabalhos da casa espírita, o mentor espiritual da casa diz o seguinte, que ele ficou longos anos nas áreas umbralinas, depois de desencarnado, repetidamente vendo na sua frente, repetia na sua mente, o que ele havia cometido com um dos seus escravos. Ele tinha vivido numa fazenda, dono de fazenda, tinha vários escravos sob seu comando, era covarde com eles, e um dos escravos, que muito irritaram numa tarde, ele enfiou o braço do escravo numa moenda de cana de açúcar. E ele desencarna, o arrependimento bate, ele vive aquela imagem daquele caldo de cana enrubescido pelo sangue daquele irmão que ele havia enfiado o braço no engenho de cana por anos e anos nas áreas umbralinas. Até entender que só conseguiria mudar esse quadro e deixar de viver aquele sofrimento todo repetidamente na sua mente com uma nova oportunidade de vida. Reencarna seu Antônio. Esse homem super bom, super do bem, espírita convicto, e num desses deslizes, num descuido, o braço dele é puxado. E ele era para perder o braço. Mas, como vem trabalhando, sendo uma pessoa justa, um bom espírita, um bom cristão, ele perdeu apenas um dedo. Aí a gente entra naquela questão. Não existe aquela pena que nós fomos informados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos religiosos mais antigos, aquela pena de italiano, de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós mudamos a nossa trajetória. Você já imaginou alguém que tenha ordenado que tirasse a vida de 50 pessoas? Vai lá, eu quero que entre naquele bairro, que isso acontecia naquela localidade, tira a vida de todo mundo. E aí os seus capatazes saíram e matavam 50 pessoas. Esse indivíduo é responsável por 50 desencarnes. Já imaginou se ele tivesse que viver uma vida de cada vez para tentar a reconciliação com cada um daqueles que ele tirou a vida? Ele nunca mais ia evoluir, porque teria espírito que não iria perdoar. Então, se eu tirei 50, eu não vou precisar ter a minha vida ceifada 50 vezes. Ou eu não vou precisar reencarnar um por um para poder aprender a amar. Eu vou me dedicar a alguém. Eu vou me dedicar a ajudar, a abraçar causas, salvar vidas. E com isso eu vou estar quitando os meus débitos.
A espiritualidade não pede, a divindade não pede o impossível de nós. Está tudo na nossa mão. Lembra quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? De que verdade é essa que Jesus falava? Nós entendemos em primeiro passo que seria a verdade dos ensinamentos, das suas palavras, que seria a luz e o caminho que nos levaria à divindade. E a outra verdade, conhecer a ti mesmo, conhecer a você mesmo. Começa a buscar, analisar realmente quem você é, porque a partir do momento que a gente começar a se conhecer, nós vamos estar vivendo melhor, nós vamos estar tendo melhores resultados, nós vamos estar tendo melhores comportamentos, nós vamos estar sabendo fazer melhor as nossas escolhas. Conheça a verdade e ela te libertará. Quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que se achais sobrecarregados, fracos e sobrecarregados, trazei para mim o seu fardo que eu te aliviarei. Jesus está querendo tirar a cruz dos nossos ombros? Não, é conhecer o que Ele tem nos oferecido, é conhecer a ti mesmo, é conhecer o que você é capaz. Nós temos tanta energia e tanta força aqui dentro que a gente não sabe ainda aproveitar. Às vezes a gente abaixa a cabeça para alguém que chega com um tom de autoridade maior do que a nossa. Você abaixa a cabeça e se deixa debater, cair para o resto do dia, para o resto do mês. Quantos de nós guardamos dissensões, intrigas, probleminhas que aconteceram no seio familiar? A gente alimenta aquilo às vezes uma encarnação inteira. Está fazendo mal a quem? A você mesmo. É hora da gente começar a verdadeiramente se abraçar. Troca de energia. Se hoje eu der um abraço com cada um de vocês aqui, eu fiz uma troca de energia com cada um de vocês. Eu fui abraçado por 20, 30 pessoas. Cada um de vocês recebeu um único abraço. Quem está na vantagem? Sou eu. Eu abracei 30. Vocês só abraçaram um. Sou eu. A gente não faz isso nem com os nossos familiares. A gente não faz isso nem dentro de casa. Ah, mas eu não vou sair por aí abraçando ninguém, não. Vai ficar mal. Ou eu não vou fazer isso porque eu vou trocar energia com alguém que está muito sobrecarregado e vai me derramar negatividade. Bobagem. Bobagem quando a gente faz isso por amor. O indivíduo pode ser o indivíduo mais pesado do mundo, que ele não vai conseguir te transmitir a negatividade dele. Você ainda vai ajudar. Você ainda vai ajudá-lo. Que diferença que faz um abraço, né? Que diferença que faz um abraço. No dia de finados nós temos os irmãos da igreja, eu não lembro qual igreja, mas que eles, universal, né? Que eles vão para a porta do cemitério, do centro, né? E eles ficam lá abraçando as pessoas. Eles chegam perto das pessoas, né? Se apresenta, pergunta a pessoa se ela quer um abraço, a pessoa aceita, eles dão um abraço, conversam, né? E a pessoa naquele momento que se sente, nossa, eu estou tão mal, recebi esse abraço, eu estou tão bem, eu tão leve, tão... Olha só, a diferença de um abraço. É o que nós precisamos estar fazendo. Isso faz falta para a gente. Faz falta para a gente, faz falta para os outros. A partir do momento que a gente começar a fazer isso, a gente vai viver melhor. Às vezes a gente fica guardando uma discussãozinha de família, um probleminha que um irmão, ou uma mãe, ou um filho falou, do pai ou da mãe, e a gente fica com aquilo, carrega aquilo às vezes uma encarnação inteira. Lá no final, é quanto tempo perdido. Nós não somos colocados em sociedade para poder viver se afastando dos outros, não. É para aprender a conviver com as diferenças. É isso que nos faz melhores. Seria muito fácil, seria muito bom. Tem gente que pensa assim, já que eu não consigo fazer, eu não posso fazer o mal, porque se eu fizer o mal eu vou ficar atrasando o meu processo reencarnatório.
então também não faço bem. Vou morar num lugar bem distante, onde eu não tenho que enfrentar e não ver nada nem ninguém. Vou viver para mim mesmo, vou ser um ermitão. Vou plantar, vou comer e vou viver lá. Que aí pelo menos eu não faço mal a ninguém. Mas também não fez bem. Não exercitou a inteligência. Cresce o espírito com o exercício da inteligência. Aí alguém fala, mas então os nossos irmãozinhos que reencarnam com um problema mental. Cada um no seu estágio. Vai ver o que aquela inteligência usou e fez no passado para hoje estar com ela daquele jeito. Na maioria das vezes, esses espíritos foram inteligentíssimos, só que usaram da sua inteligência para o mal, usaram de forma errada. Para a gente encerrar, engraçado, eu não ia contar essa história não, mas acabei me lembrando aqui agora de uma outra historinha interessante, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso estudo. Aqui no Vale do Paraíba viveu uma senhora chamada Dona Maria Augusta. Também está lá na obra de Humberto de Campos. Dona Maria Augusta era dona de uma fazenda enorme na margem do Paraíba. E num período da sua existência ela teve que se ausentar e ir para a Europa, ficou alguns anos na Europa. Deixou um filho mais velho e alguns homens que ela tinha de confiança, que eram seus servos, para administrar a fazenda enquanto ela estava fora. Depois de alguns anos fora, a Dona Maria Augusta vem embora de retorno às suas terras. Faz uma festa, senta no varandão do casarão e faz com que cada escravo em fila vá lhe dar as honrarias e lhe cumprimentar pela chegada. E assim ela começa então, naquele final de tarde, a receber um por um. Quando ela olha, de repente, e vê em meio aos escravos que estavam para se apresentar, uma jovem negra com um filho no colo. E o filho tinha uma pele mais clara. E ela, o que é aquilo? O que aconteceu enquanto eu estava fora? Pergunta para um dos capatazes. E aí o cara informa que ela engravidou e aquele filho é filho do seu filho. Ela fica para morrer. Não, isso não pode ter acontecido. Pois é, senhora, mas é isso. Então tira ela da fila que eu quero falar com ela em particular. Depois de ter conversado com todas as pessoas, chama os dois capatazes, se põe a andar pelo terreno da fazenda, pelo pátio da fazenda, em direção ao rio Paraíba do Sul, que estava numa das épocas de cheia, a água estava jorrando para fora do rio. E ela então, conversando com a mulher, começa a interrogá-la e a menina diz que aquilo era verdade, que o filho era filho do filho dela, e ela fala assim, você não vai repetir isso nunca mais na sua vida. E outra coisa, você ganhou a sua liberdade com isso, mas eu quero que você atravesse esse rio agora e suma daqui com esse rebento maldito. Não quero você mais na minha fazenda. Ela, mas senhora, por clemência, por piedade, não faça isso comigo, eu não vou conseguir atravessar esse rio. Agora, você vai atravessar esse rio agora. E a menina pedindo, ajoelha, pede, implora, e ela não perdoa. Até que um dos homens pega a menina, levanta ela, dá umas 3 chibatadas nela e empurra ela nas águas do Paraíba do Sul. Dali a algum tempo, apenas um corpo de mulher e de uma criança boiava nas águas do Paraíba do Sul. Aí Humberto de Campos vem nos dizer que nas antevésperas do Natal de 1968, nós vamos encontrar alguns desses personagens reunidos numa cidade do interior de Minas Gerais, morando num casebre muito humilde, muito pobre, o marido enfermo na cama, não aguentava andar sozinho, e uma jovem mulher com 2 crianças pequenas no colo, famintas. E ela, aguardando que alguém pudesse, naqueles dias próximos ao Natal, lhe oferecesse bolsa de alimento, remédio para o seu marido, ela em desespero, chorando muito por conta daquela situação. E uma forte chuva começa então a cair
naquele final de tarde. Moravam em casebre, próximo a um córrego. A enxurrada logo, a chuva torrencial foi caindo sem parar. O lago logo transborda, o córrego logo transborda. E ela então não se vê na situação mais de ficar, não dava mais para ficar naquela casa, porque em pouco tempo seria tomado pela água. E ela então tenta socorrer as duas crianças para depois voltar e socorrer o seu marido. E ela cai então nas correntezas do córrego com as duas crianças no braço, é arrastada pelas águas e dali a pouco apenas o corpo de uma mulher e o cadáver de duas crianças foram encontrados nas águas do córrego. O que é isso? Causa e efeito. Quem eram as duas crianças? Os dois capatazes que estavam do lado dela? Quem era a jovem agora? Dona Maria Augusta, fazendeira poderosa do passado, agora vivendo numa vida miserável. Quem era o enfermo, o marido enfermo? O seu filho. Então é assim que as coisas funcionam. Nós estamos escrevendo hoje no livro da nossa existência, no livro da oportunidade reencarnatória que estamos tendo, o que nós vamos precisar passar amanhã. Então, cuidado com as suas anotações, cuidado com as suas tomadas de atitude, cuidado com o seu comportamento, porque o terreno é livre, o plantio é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E é colhendo que nós vamos, depois, cansados de comer e de se alimentar com aquilo que não presta, que nós vamos selecionando as nossas sementes. Que Jesus nos abençoe, que o Mestre querido possa continuar tocando, envolvendo os nossos corações, para que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que nós precisamos estar fazendo. E agradecer a espiritualidade por essa paz tão grande que a gente sente aqui na Casa Espírita e por essa doutrina que nós abraçamos. E, gente, pelo amor de Deus, nós não podemos mais ser espíritas do acaso. Aconteceu isso comigo por acaso. Não. Nós somos aqueles que escolhemos o que vai acontecer conosco. E deixa parar com esse negócio de que eu estou engatinhando na doutrina espírita. Vamos abrir o coração, eu sou espírita. Eu não sou perfeito, mas eu sou espírita. Eu sou cristão. Ou eu sou católico, eu sou cristão. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por Ele. Posso cantar uma musiquinha para a gente encerrar? Não estou muito bom na garganta não, mas aí vamos ficar. Vamos lá? Bem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só Tu és o nosso amigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Ó gemidos de aflição, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem consolar corações, exterminar a dor,
e fazer calar os tubarões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer